Olá, meus queridos. O meu nome é Letícia. Bem-vindos ao meu canal, onde partilhamos as histórias de amor mais envolventes, os romances mais emocionantes e histórias de cortar a respiração. Subscrevam e ativem o sininho. Às vezes a gente acha que já sentiu todos os sabores da vida, até que um gostinho diferente aparece de mansinho e bagunça o paladar inteiro. Aos 58 anos, eu jurava que já conhecia cada curva do caminho. Mas numa certa tarde de quinta-feira, algo dentro de mim deu um estalo, não de dor, não de medo, mas daquela eletricidade gostosa que a gente quase tinha esquecido que existia. E tudo começou no meu pequeno ateliê de costura, no fundo do quintal. Desde menina sempre cuidei de mim com carinho. Cabelo sempre arrumadinho, perfume que fica no ar, postura de quem não se deixa dobrar. Aos 58 ainda passo um blues leve só para costurar sozinha à noite. E me acho linda assim, sem mentira nenhuma. Me sinto viva, inteira, daquelas que o tempo acaricia em vez de arranhar. De vez em quando dou uma volta no calçadão da praia aqui perto, só para sentir a brisa salgada e, confesso, dar uma olhadinha discreta nos rapazes que jogam futevôlei sem camisa. Não sou de pedra, minha querida. Foi numa dessas tardes que decidi chamar alguém para consertar a máquina de costura antiga que minha avó me deixou. A danada estava travando mais que coração de viúva em baile. Liguei para um amigo que indicou um rapaz, e poucas horas depois bate minha porta o Lucas. 31 anos, pele bronzeada de sol, olhos verdes que parecem mar em dia calmo, alto, braços fortes de quem carrega peso sem reclamar e um jeito quieto que engana. Mas o olhar... o olhar dele falava alto demais. Entrou com a maleta de ferramentas como quem entra carregando promessa. Levei ele até o ateliê nos fundos. Mostrei a máquina velha em cima da bancada. Enquanto ele se abaixava para olhar o pedal, eu fingi arrumar uns tecidos ali perto, mas era só para ver melhor a linha das costas dele marcadas pela camiseta fina. Se precisar de algo, é só avisar, disse com voz doce e um sorriso que entregava mais do que eu queria. Ele agradeceu meio sem graça, mas eu peguei o olhar de canto que mediu o ateliê e a dona dele. Voltei com 2 garrafas de água gelada com rodelas de limão. Gosta bem gelada ou prefere natural? Perguntei jogando charme disfarçado de educação. Ele sorriu aquele sorriso contido que deixa a gente querer mais. Gelada está perfeito, Dona Clara. Nossos dedos se tocaram de leve ao passar a garrafa. Foi rápido, mas suficiente para um arrepio subir pela minha espinha até a nuca. Enquanto ele desmontava a máquina, sentei na banqueta alta bem em frente. Não era só para descansar as pernas, era para acompanhar cada movimento dele com calma. Puxei conversa, perguntei da família, do trabalho. Ele contou que era filho único, ajudava a mãe viúva, fazia bicos de mecânico, marceneiro, o que aparecesse. Aí soltei: homem que cuida da mãe sozinho aprende a ter paciência com mulher, né? Ele ergueu o olhar, uma sobrancelha arqueada, e respondeu baixinho: aprende a escutar e a mexer só onde é bem-vindo. Dei risada alta. Mas tem lugar que só mostra o defeito quando a gente mexe com vontade. Naquele instante o ar mudou. Lucas não era mais só o rapaz do consertando máquina. Era o homem que entendia engrenagens escondidas. Percebi que ele começou a passar a mão na testa mesmo sem suor. O calor não vinha do sol da tarde, vinha de outro lugar. Quando terminou o serviço, testou o pedal, a máquina voltou a ronronar suave. Se precisar ajustar mais alguma coisa, é só chamar. Volto quando a senhora quiser, disse olhando fundo nos meus olhos. Pode deixar, respondi. Tem uma outra máquina lá em cima que também anda dando problema, mas essa a gente vê com mais tempo. Fechei a porta do ateliê com o coração na boca. A casa pode ser velha, mas quem manda nela ainda sabe ligar o motor. No dia seguinte coloquei aquele vestido estampado de algodão fresquinho que marca a cintura e balança nas pernas. Daqueles que parecem inocentes mas sabem exatamente o que estão fazendo. Passei o perfume de jasmim que guardo para ocasiões especiais. Aquele que fica na pele como lembrança. Mandei mensagem para Lucas dizendo que a máquina de overlock do quarto de costura lá de cima estava fazendo um barulho esquisito. Mentirinha doce, só para ouvir de novo o barulho dos passos dele na escada. Ele chegou antes do meio-dia, já com sol alto, camiseta cinza claro colada no corpo de tanto calor. Cumprimentou com um boa tarde, Dona Clara tão rouco que parecia que a voz dele tinha passado a noite pensando em mim. Quando passou ao meu lado para subir,
Senti o cheiro de sabonete misturado com suor limpo de homem que trabalha. Subi atrás dele devagar, fingindo mostrar o caminho, mas era só para ver aquelas pernas subindo 2 degraus de cada vez. Chegando no quartino de costura, mostrei ao Overlock. Ele se abaixou, eu fiquei de pé bem perto para ajudar com a luz. De repente fingi perder o equilíbrio no tapete frouxo e, ops, ele me segurou com as 2 mãos na minha cintura. Mãos grandes, firmes, quentes. Cuidado, Dona Clara, esse chão aqui é traiçoeiro, disse sem soltar logo. Eu sorri com a maior cara de santa. Ainda bem que o senhor apareceu, senão eu ia de cara no chão. Ele riu e deixou as mãos ali mais 2 segundos do que o necessário. Enquanto ele desmontava a máquina, eu ficava arrumando novelos de linha que não precisavam de arrumação nenhuma. Puxei papo. Sabe, Lucas, tem defeito que a gente vai deixando para depois, até que aparece alguém que entende e resolve tudo num instante. Ele parou o movimento da chave de fenda, olhou para mim por cima. Às vezes o defeito nem é na máquina, é na pessoa que não sabe mexer direito. Respondi baixinho, ou talvez seja a máquina que estava só esperando a mão certa. O silêncio que veio depois foi daqueles que pesam. Ele voltou ao trabalho, mas agora cada parafuso que soltava parecia ecoar dentro de mim. De vez em quando ele testava a tensão da linha e puxava com força. Eu sentia cada puxada como se fosse em outro lugar. Fiz um café forte, levei numa xícara pequena. Quando entreguei, meus dedos roçaram nos dele de propósito. De culpa. Ele segurou minha mão junto com a xícara um segundo a mais e disse: essa casa tem um cheiro diferente hoje. É o café. Menti. Era eu. Quando ele terminou a overlock, disse que estava perfeita. Eu, sem perder o ritmo. Sabe o que está realmente fazendo barulho agora? O armário do corredor do 2º andar. Acho que tem uma porta que não fecha direito. Ele sorriu de canto, já entendendo o jogo. Então vamos ver esse armário. Subimos juntos. O corredor era estreito. O sol entrava pelas frestas da persiana desenhando listras douradas no corpo dele. Ele abriu o armário, analisou as dobradiças. Eu fiquei atrás, bem pertinho, para iluminar com o celular. Quando ele se esticou para alcançar o parafuso de cima, a camiseta subiu um pouquinho e mostrou a linha do abdômen bronzeado. Angle seco. Ele percebeu pelo reflexo do espelho do armário e sorriu sem virar. Essa porta aqui está meio teimosa, Dona Clara. Então força um pouco mais, às vezes é só questão de insistir com jeitinho. Ele empurrou, testou, girou a chave de fenda com calma, mas firme. Cada movimento parecia coreografado para me deixar sem ar. Em certo momento precisei me encostar na parede porque as pernas tremiam de verdade. Ele percebeu, virou devagar e perguntou baixinho: a senhora está bem? Respondi com a voz meio falhada: melhor do que nunca, só o calor. Aí ele largou a ferramenta no chão, deu um passo à frente e falou, quase colado: sabe, Dona Clara, tem conserto que não precisa de parafuso. Naquele segundo o mundo parou. Eu só consegui responder: então mostra como se faz sem ferramenta. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou como quem estava esperando autorização há 3 dias. O beijo começou lento, quase respeitoso, como quem pede licença para entrar num lugar sagrado, mas logo virou urgência antiga, daquelas que a gente nem sabia que ainda guardava. As mãos dele, calejadas de chave de fenda e martelo, deslizavam pela minha cintura com uma delicadeza que contradizia a força. Eu, aos 58 anos, senti o corpo inteiro despertar como se alguém tivesse ligado o motor que estava parado há décadas. Encostei ele na parede do corredor, puxei a camiseta cinza com as 2 mãos e deixei que o pano subisse devagar, revelando o peito largo, a linha do abdômen marcado pelo sol, aquele caminho de pelos escuros que desce, e engoli em seco. Ele sorriu, aquele sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa, e murmurou rouco no meu ouvido: Dona Clara, a senhora tem certeza? Eu respondi beijando o canto da boca dele: certeza eu tenho desde o primeiro dia que você entrou aqui com essa maleta. Ele me pegou no colo sem esforço, como se eu fosse feita de pluma, e me carregou para o quartinho de costura dos fundos, aquele cantinho que tem uma cama de solteiro antiga onde eu tiro soneca entre uma bainha e outra. A porta nem fechamos direito. A luz da tarde entrava pela janela entreaberta, desenhando listras douradas nos nossos corpos já sem pudor.
Ele me deitou com cuidado sobre os retalhos coloridos que estavam espalhei mais cedo. Parecia que eu já sabia que aquela cama ia servir para outra coisa além de descansar. Rupas Vorum. Meu vestido estampado ficou no chão como flor caída, a camiseta dele em cima da máquina de costura, a calça jeans dele pendurada na cadeira. Quando a pele encontrou pele, foi como se duas peças que estavam soltas a vida inteira finalmente encaixassem. Ele beijava meu pescoço, descia devagar, conhecia cada curva com a paciência de quem conserta relógio suíço. Eu agarrava os cabelos dele, puxava de leve, guiava, pedia mais, pedia devagar, pedia tudo. Quando ele entrou em mim, foi com aquela mesma calma firme que usava para ajustar a tensão da linha. Sem pressa, sentindo cada centímetro, cada suspiro, cada tremor. Eu mordi o próprio braço para não gritar alto demais, mas os gemidos escapavam mesmo assim, abafados contra o ombro dele. O quartinho inteiro parecia pulsar no mesmo ritmo, a cama rangendo baixinho, a máquina de costura ao lado como testemunha silenciosa, o ventilador de teto girando preguiça acompanhando nosso compasso. Teve hora que trocamos de lugar, eu em cima, controlando o ritmo, vendo aqueles olhos verdes me devorando enquanto eu dançava devagar. Teve hora que ele me virou de lado, colou o peito nas minhas costas e me abraçando forte, sussurrando coisas que nenhuma senhora de 58 anos imagina que ainda vai ouvir na vida. Teve hora que a gente simplesmente parou, ofegante, rindo, se olhando como quem não acredita na própria sorte. Quando o prazer veio, veio em ondas grandes, daquelas que arrancam a alma do corpo por alguns segundos. Eu tremi inteira, apertei ele com força, senti ele se desfazer junto comigo. Ficamos ali depois, embolados entre lençóis de retalho e corpos suados, o sol já se pondo lá fora tingindo tudo de laranja. Ele acariciava meu cabelo branco com uma ternura que fez meus olhos marejarem. Você é o melhor concerto que já aconteceu nessa casa, sussurrei. Ele riu baixinho, beijou minha testa. E você é a única cliente que eu nunca vou cobrar hora extra. Ficamos mais um tempo em silêncio, só ouvindo os corações desacelerando. Depois ele se levantou, vestiu a calça devagar, me ajudou a levantar, beijou minha mão como se eu fosse rainha. Antes de ir embora, parou na porta do quartinho, virou para mim e disse sério: Dona Clara, se qualquer coisinha nessa casa fizer barulho de novo, qualquer coisinha mesmo, me chama. Dia, noite, feriado, eu venho. Eu sorri, ajeitei o cabelo bagunçado e respondi: pode deixar. Acho que essa casa acabou de descobrir um monte de defeitos novos que só você sabe consertar. Fechei a porta quando ele saiu, encostei as costas nela e ri sozinha, aquele riso de quem acabou de ganhar na loteria sem comprar cartão. Desde aquele dia as máquinas costuram mais leves, as portas não rangem mais, mas eu voltei a roncar como motor novo, a cantarolar enquanto corto tecido, a passar perfume só porque sim. Porque aos 58 anos descobri que a gente nunca viveu tudo. Sempre aparece um rapaz de olhos verdes e mãos firmes que chega de mansinho com uma maleta de ferramentas e sai carregando um pedaço grande do nosso coração, deixando no lugar uma vontade danada de viver outros 50 anos assim, bem vivo, bem quente, bem inteiro.